Boa tarde. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. A você, irmão, a você, irmã. A você que agora, a partir desse momento, vai estar me ouvindo. E, nesse momento, eu quero simplesmente trazer uma pequena palavra para os amados irmãos. Hoje, nós estamos no 29º dia do mês de março do ano de 2018. Nós estamos findando o primeiro trimestre deste ano. E uma coisa eu quero perguntar para os amados irmãos. O que nós temos feito somente nesses 3 primeiros meses? O que você, o que nós fizemos a favor do Evangelho de Cristo? O que nós fizemos a favor da igreja? Quantas almas nós ganhamos somente nesses 3 primeiros meses do ano? Por quantas vezes nós emprestamos o nosso colo para alguém? Por quantas vezes nós emprestamos o nosso ombro para alguém? Por quantas vezes nós emprestamos as nossas lágrimas para quem já não tinha mais lágrimas para chorar? Por quantas vezes nós estendemos as nossas mãos ao caído, ao necessitado? Por quantas vezes eu e você, nós abraçamos alguém que em meio a tantos problemas, em meio a tantos gigantes, em meio a tantas dificuldades, nós abraçamos alguém e falamos bem baixinho ao seu ouvido: eu te amo em Cristo Jesus. Por quantas vezes esse ano nós demos de beber da água da vida, chamada Jesus Cristo, para alguém? Somente nesses 3 primeiros meses desse ano, nós abrimos mãos de nossos problemas, de nossas necessidades, e nós alimentamos alguém, não com um alimento sólido, que é o nosso alimento diário, um arroz, um feijão, um pão, um prato de comida, mas assim alimentamos com o pão da vida. Já se findaram 3 meses, e me perdoem pelo que eu vou falar, pelo andar da carruagem, pelo que eu vejo, a igreja do Senhor do século 21, neste ano, ela vai ser a mesma igreja teórica que ela tem sido nos anos anteriores. Ou seja, uma igreja que busca a sua individualidade, as suas próprias necessidades. Um dia, lá atrás, o Senhor Jesus Cristo, ali no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 6, ele nos deu uma grande ordenança. E eu estava observando algo muito interessante, que o Senhor, ele dá uma ordem, fora essa, ali do livro de Mateus, capítulo 10, eu estava observando agora que o Senhor, depois eu volto, tá? Me perdoe. Depois eu volto ali em Mateus, capítulo 10. Mas ali no livro de Atos, capítulo 9, fala a respeito da conversão de Saulo de Tarso. E tem um momento aqui nessa passagem que é algo muito interessante,
que Deus fala para um homem chamado Ananias. Ele dá uma ordem para Ananias para ir a uma rua chamada Direita, porque ali se encontrava um homem que Deus haveria de usá-lo tremendamente. Antes de Deus usá-lo, esse homem, ele era, me perdoe a palavra chula, ele era o terror do povo judeu, dos seguidores de Cristo, dos cristãos em si, da igreja de Cristo, melhor dizendo. Mas houve-se um momento em que houve a transformação do terror para a graça, do perseguidor ao perseguido. E algo que me chama muita atenção é o que o Senhor fala para Ananias, porque Ananias obedece a Deus, vai até a rua direita, que quando ele chega dentro daquele estabelecimento, ele encontra nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Porém, Ananias, conhecendo a fama de Saulo, conhecendo o histórico de Saulo, sabendo de tudo que Saulo fazia, temendo a Saulo, Ananias teme de que pudesse acontecer com ele o que já vinha acontecendo com seus irmãos em Cristo. E ele fala para Deus: Senhor, este homem é um perseguidor do teu povo. E Deus fala para ele assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja só o que o Senhor fala no versículo 16 do capítulo 9 de Atos: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja bem, Deus chama Paulo, melhor dizendo, Saulo de Tarso, para que em seguida ele viesse a ter um outro nome, o apóstolo Paulo. Deus não chama Paulo para viver uma vida de facilidades. Deus não chama Paulo para viver uma vida de riquezas. Deus transforma Paulo de um general romano, de um centurião romano, de um homem, de um militar patentioso, porque Saulo, ele tinha muitas patentes, ele tinha honrarias, ele tinha um nome a zelar, ele era representante de Roma onde quer que ele fosse. Só que ele passa a ser representante dos céus aonde ele iria, onde Deus assim haveria de o levar. E ele representou como ninguém, somente abaixo de Jesus Cristo. Ele representou como ninguém o reino dos céus. E através da vida de Paulo não se houve nenhum escândalo. Entendam, não houve escândalo na vida de Paulo. Muito diferente dos dias atuais, que o que mais tem é escândalo na vida dos sacerdotes, fora da igreja e dentro da igreja. Com Paulo foi diferente. Não houve escândalo na vida dele, nem fora da igreja, nem tampouco dentro da igreja. Mas Deus chama Paulo, não foi para ter uma vida regalada. Não foi para ele abrir a boca dele para falar aquilo que o homem queria ouvir. Quando você subentende a palavra padecer pelo meu nome, é pregar a contramão do tempo de Paulo. Temos feito isso no nosso tempo. Nós temos pregado, nós temos ensinado a contramão deste maldito século. Ou nós temos aberto a nossa boca dentro da igreja ou fora dela para falar aquilo que o homem quer ouvir, para apregoar um evangelho de facilidades. Aí vamos voltar lá em Mateus 10, a partir do verso 6.
que o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos chamados apóstolos, aos 12. Judas ainda não tinha ceifado a sua vida, ainda não tinha havido o momento da traição. É o momento em que Jesus Cristo também começa o seu ministério. Ele diz para os apóstolos: ide, buscai as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Não fazemos isso. Ide, anunciai o reino dos céus. Apocalipse 21, 1 e 2. Não fazemos isso. Os líderes espirituais hoje, entre parentes, pastores, bispos, missionários, missionárias, evangelistas, presbíteros, diáconos e diaconisas, só pregam facilidade. Ou seja, só fala o que o povo quer ouvir. Anunciar o reino dos céus, ou seja, anunciar o céu. Deus não manda, através da vida do seu Filho Jesus Cristo, não manda que os apóstolos anunciassem aquele tempo. E o que mais o Senhor diz? Porque nós de graça recebemos, e de graça temos que dar. Muito diferente do que esses mercenários, tanto da palavra como da música gospel, fazem, porque para mim são mercenários. Como o apóstolo Paulo mesmo os chama em alguma de suas epístolas, cães vorazes. E se hoje tem mulheres no ministério, líderes de igreja, podemos dar uma esticada, cadelas vorazes. E o Senhor Jesus Cristo manda mais: limpai os leprosos, expulsai os demônios, curai os enfermos. Meu Deus, veja bem o que Jesus Cristo nos manda fazer. Veja bem o que o Senhor Jesus fala para Ananias e o que Paulo haveria de sofrer, muito diferente do que se fazem hoje. Volto a dizer, dentro da igreja e fora dela. Hoje, acabou a igreja. Na verdade, a igreja de Cristo hoje, ela não existe. Ela está igual ao mico-leão dourado. Ela está em extinção. Existe, sim, porque ainda existem os micozinhos aqui, os micozinhos ali, né? Eles estão em extinção, mas existe ainda os últimos primatazinhos, mico-leão dourado. A igreja do Senhor está a mesma coisa. Existe, sim, porque o Senhor mesmo relata em meio à sua palavra. Ainda existe profeta em Israel. Ainda significa que poucos, porque a maioria esmagadora são falsos profetas. Muita gente fala assim para mim assim: pastor, o senhor só fala sobre isso. Sim, enquanto vocês só falam de facilidade. Quem que está mais certo? Eu tenho que seguir quem? Quem ensina o evangelho mentiroso ou quem ensina o evangelho correto? Concordam comigo? Enquanto vocês ensinam o evangelho da facilidade, eu procuro ensinar o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Eu prefiro anunciar o céu e o inferno, porque são os únicos dois lugares eternos. Por que eu vou anunciar esta terra uma vez que ela haverá de ser destruída? Eu não posso falar de um lugar que logo, logo não vai existir mais. Eu tenho que falar de um lugar que vai perdurar para sempre. Quem está certo? Eu ou quem prega facilidade? Uma coisa que me chama a atenção
ali no livro de Ezequiel, no outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e eu pude ver uma coisa muito interessante. O livro de Ezequiel, ele tem nada mais, nada menos do que 48 capítulos. Veja bem, esse ano eu faço 28 anos de evangelho. Eu vou fazer 13 anos de ministério pastoral. Mas em todo o tempo que eu tenho de evangelho, eu já vi inúmeras pessoas, obreiros, diáconos, presbíteros, diaconisas, evangelistas, missionários, pastores, missionárias, diaconisas, bispos. Eu já vi pessoas pregando sobre Ezequiel. Mas uma coisa que me chama a atenção, toda a pregação de Ezequiel que eu ouço, me perdoe, isso não é mentira minha, eu só ouço a pregação do capítulo 37 de Ezequiel. Sendo que o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. O pregador do século 21, ele ignora simplesmente 47 capítulos do livro de Ezequiel. É como se o livro de Ezequiel ele fosse baseado apenas num único capítulo. Então teria que extinguir, apagar 47 capítulos do livro de Ezequiel, manter apenas um. Tirar o número 37 e botar capítulo 1, ou capítulo 1, como você queira. E falar apenas do Vale dos Ossos Secos. Mas o homem se esquece que por inúmeras vezes Deus usa Ezequiel. É um ministério bastante dolorido esse de Ezequiel. Deus chamou Ezequiel para profetizar contra nações, contra líderes, contra reinos. No capítulo 34, só separei esse só. Eu não vou nem recitar. Veja bem, eu não vou recitar todo o capítulo, porque ele é grande demais. Ele, na verdade, ele tem 31 versículos. Só vou falar o tema deste capítulo, capítulo 34, mas esse ninguém quer falar. Porque a maioria dos pastores estão inclusos nesse capítulo. O tema é profecia contra os pastores infiéis de Israel. A maioria que pregam facilidade estão inclusos nesse capítulo. Por isso eles não pregam esse capítulo, mas pregam 37, Vale do Osso Seco. Profetiza! Meu Deus! Eu queria entender o que está acontecendo com a igreja do século 21. Eu queria entender o que está acontecendo com os pastores. Porque, veja bem, um presbítero tem sobre a sua cabeça, sobre a sua autoridade, um pastor. Veja bem, eu tenho sobre a minha autoridade obreiros. Eu tenho a minha esposa, que é uma missionária. E pelos lugares que eu passei, eu tive sobre a minha ordenança, homens de Deus, de ministérios. Mas eu sempre ensinei a eles a ensinar, a anunciar o reino dos céus. Não que eu tivesse determinando que eles falassem aquilo que eu falo. Não. Eu assim os ensinei esta palavra. E eles aceitaram esta palavra. Existe a diferença de você
ensinar o mundo para o mundo e você ensinar o reino dos céus para o mundo. Veja bem, quando eu falo de facilidades, eu anuncio o mundo para o mundo. Mas quando eu ensino o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, eu anuncio o céu para o mundo. Volto a dizer, esta terra, ela vai ser destruída. Só vai perdurar 2 lugares. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2 diz que Deus haverá de fazer novo céu e nova terra. Ou seja, veja bem, novo céu, singular, nova terra. Por que eu estou especificando novo céu singular? Porque hoje existe 3 céus. O primeiro céu, limitado aos seus olhos, limitado aos olhos humanos. Existe um segundo céu, onde existem as lutas espirituais. Esses 2 céus, eles haverão de ser destruídos junto com esta terra. Porque a partir do momento que o Senhor aprisionar Satanás e os seus demônios e aqueles que não quiseram Cristo, para todo sempre no inferno, não haverá mais lutas espirituais. Então não existe a necessidade de ter o segundo céu. Porque o Senhor diz que Ele haverá de fazer novo céu e nova terra. Qual é o novo céu? É o terceiro céu, onde o Senhor está assentado. Trono da glória de Deus. E nova terra, ou seja, a nova Jerusalém. E o que eu e você, nós temos anunciado? Que tipo, volto a perguntar, como eu venho sempre perguntando, que tipo de evangelho eu e você nós temos ensinado? A igreja, lamentavelmente, ela está no caos. Lamentavelmente. Pessoas com seus chamados, com seus dons, e não querem nada com Deus. Ou muitas das vezes que têm os seus dons e o seu chamado, mas não usam em benefício da obra de Deus. Não tem essa passagem na Bíblia. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas veja bem, Deus, eu conheço pessoas que vieram para Cristo pela dor. Eu conheço pessoas que assumiram compromisso, responsabilidade com Deus pela dor. E a própria palavra de Deus, ela diz: quão horrendo é cair na mão do Deus vivo. O homem hoje não sabe, nenhum ser humano sabe. Alguns, por um lado, até sabem, não na sua totalidade. Algumas pessoas já sentiram apenas a leveza do peso da mão de Deus sobre a sua vida. Eu já senti durante muitos anos. O homem não tem ideia. O homem não tem ideia do que é o peso da mão de Deus sobre a sua vida. O homem não tem ideia. Porque Deus chama. E o homem brinca com Deus. Quando eu falo homem, eu generalizo homem e mulher. Prefere mais as coisas deste mundo, prefere estar muito mais arrolado às coisas desse mundo, prefere estar muito mais com a sua atenção para as coisas deste mundo, do que para as coisas com Deus. Aí quando a mão de Deus pesar sobre a vida dele, vai ser só chororô. Meu Deus. E com os falsos profetas não é diferente. Deus manda ele falar a verdade.
Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Ele só fala mentira, engano, engano, mentira, mentira, engano, engano e mentira. E Deus vai e pesa a mão. Até que ele toma vergonha na cara. Ou ele ou ela. E volta lá atrás ao primeiro amor e recomeça a sua vida com Deus. Dentro da vontade de Deus. Um dia Deus falou por 2 vezes para um profeta, lá no Antigo Testamento, chamado Jeremias, conhecido também como profeta chorão. Porque Jeremias, ele era um homem que intercedia muito pelo povo, e mesmo sabendo que o povo não queria nada com Deus. E por 2 vezes, no livro de Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo, pois não ouvirei mais a tua oração, porque se tornaram casa rebelde. Ou seja, Deus chamou, Deus falava, e a pessoa não dava ouvidos, não cria, não queria compromisso, nem responsabilidade com Deus. Deus começou a não ouvir mais a oração daqueles que intercediam pela vida desse rebelde, ou pela vida dessa rebelde. Porque é Deus quem fala, não é o pastor Augusto. Casa rebelde. Não é o pastor Augusto não, hein? É a Bíblia quem chama. Casa rebelde. Mas também tem um grande problema. Porque cabe a mim, cabe a você ensinar o verdadeiro evangelho. E hoje, lamentavelmente, a igreja está do jeito que está. Eu cheguei a seguinte conclusão. Hoje, lamentavelmente, a igreja do século 21, ela está do jeito que está. A culpa não é da igreja. A culpa não é da ovelha. A culpa é dos líderes. Porque a igreja é aquilo que ela vê no altar. A igreja é aquilo que ela ouve. Porque hoje, lamentavelmente, é bem mais fácil ouvir o homem ao ouvir a Deus. Hoje, a igreja quer ouvir o homem. A igreja hoje não quer ouvir Deus. É mais viável ir para a igreja, sentar o seu traseiro num banco ou numa cadeira de madeira, de plástico ou acolchoada que venha a ser. Hoje é mais viável ir para um lugar desse, que entre aspas chama-se igreja, ouvir um homem ou uma mulher atrás de uma tribuna, num altar atrás de um púlpito, do que simplesmente abrir a Bíblia e ouvir Deus. Porque pode ter certeza, se você abrir isso aqui, este livro chamado Bíblia, na maioria das vezes, você não vai ouvir aquilo que você quer. Mas dentro da igreja, você sempre vai ouvir aquilo que você quer. Facilidades, prosperidades, conquistas, vitórias, bênçãos e essa maldição. Continuo dizendo que para mim isso é uma maldição, chamado campanha. Isso é um câncer dentro da igreja. Isso é uma doença dentro da igreja. E essa doença se generalizou dentro das igrejas. Volto a dizer, Deus não chama Paulo para ele viver uma vida de... Deus não ordenou aos seus discípulos, chamados apóstolos, para eles falarem aquilo que a igreja queria ouvir. Não. Deus, através da vida do seu Filho Jesus Cristo, ele deu uma ordenança completamente diferente daquilo que se fazem hoje dentro da igreja. E Deus falou para Paulo,
melhor dizendo, disse para Ananias o quanto Paulo haveria de padecer pelo nome de Cristo, porque ele pregaria a contramão do seu tempo. E hoje, ninguém faz o que nos foi ordenado por Cristo e dado o início através dos apóstolos. E ninguém hoje, como Paulo, apregoa a contramão deste século. Mas fala tudo que Joãozinho quer ouvir, fala tudo que Mariazinha quer ouvir, fala tudo que Margarida quer ouvir, fala tudo que Manuelzinho quer ouvir. E Manuelzinho, José, Pedrinho, Margarida, Maria passam um dia inteiro vivendo uma vida totalmente desconcertada com Deus, sem compromisso, sem responsabilidade, fazendo a sua própria vontade. Mas quando chega a noite para ir para a igreja, ouve só facilidade, ouve que está tudo bem. E no final, ainda ouve de um homem ou de uma mulher atrás de um púlpito: Deus está abençoando a igreja. Como Deus pode estar abençoando um povo que não quer nada com Ele? Como Deus pode abençoar uma igreja que não tem compromisso com Cristo? Mas o homem fala, sabe para quê? Para manter esse povo dentro da igreja. Mas se Jesus numa hora dessa volta, fica quem está falando esta mentira, e fica também quem está dando ouvidos a essa mentira. Meu Deus, a igreja do Senhor, ela se deteriorou. Acabou. Está acabando. Está caminhando para o abismo. E esses cães vorazes, esses falsos profetas, estão levando a igreja para o abismo. E a igreja não está apercebida. Porque o diabo, no que ele sabe fazer, ele faz muito bem feito. Volto a dizer, Satanás, quando, no momento ali da tentação, quando ele tentou a Cristo, ele não usou as suas palavras, ele usou a palavra de Deus. Só que acrescentando uma coisinha aqui, acrescentando outra ali, tirando uma coisinha aqui, tirando uma coisinha ali. Mas Jesus Cristo estava apercebido. E ele não se deixou levar pelas artimanhas de Satanás, porque Satanás tentou Jesus com facilidade. Pula do pináculo, dai ordem aos teus anjos. Facilidade. É fácil eu pular do 10º andar de um prédio e falar: Senhor, e o Senhor vai. E o que Jesus falou? Não atentar o Senhor seu Deus. Transforme essas pedras em pães. Facilidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E por final ele tenta Jesus com uma das maiores facilidades: se prostrado diante de mim me adorares, te darei tudo isso. E a mostrou toda a riqueza daquele tempo e a riqueza futura que é os dias atuais. E Jesus falou: se prostrar somente diante de Deus e somente a Ele amarás, somente a Ele a temer, e essas coisas. Satanás, meteu o pé. E o diabo hoje é isso que ele faz dentro da igreja. Pastor, ele dentro da igreja é dentro da igreja. Dentro da igreja. Volto a dizer, lá atrás no passado ele teve acesso a 3 igrejas ímpares. Ele foi até Jó e tocou em Jó. A Bíblia relata que Jó era um homem temente a Deus, que apartava do mal e era íntegro. Satanás tocou nele. No Novo Testamento, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor repreendeu a Satanás porque ele cirandava a Pedro para o peneirar. E por último, Satanás foi até Jesus Cristo, a igreja sem mácula, a igreja sem culpa, a igreja sem pecado.
Se o diabo ele foi até essas 3 igrejas lá atrás, porque na verdade igreja somos nós, porque o Senhor mesmo diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Então igreja sou eu, igreja você, igreja somos nós. Se ele foi até essas 3 igrejas, Jó, Pedro e por final Jesus Cristo, imagina o que o diabo não vai fazer com a igreja do século 21. Com a igreja dos dias atuais, onde o homem, atrás de um púlpito, em meio a uma tribuna, o homem não tem pudor, não teme mais a Deus, escândalos em cima de escândalos, sacerdotes, líderes adúlteros, sacerdotes homossexuais,